Você sabia que isso aqui, que a maioria das pessoas joga no lixo, pode se transformar em uma peça de decoração de alto padrão? Hoje eu vou te ensinar como triturar isopor e misturar ao cimento para criar um vaso com acabamento requintado, cheio de detalhes e o melhor de tudo, super leve e sustentável. Se você não me conhece, sou Maria Amélia Mendes. Seja bem-vinda ao canal. Eu trituro o isopor no liquidificador, sempre utilizando água para não queimar meu aparelho. Então, o copo deve ficar até a metade de água e depois eu completo com o isopor. E agora, então, vamos ao preparo da massa. Para a massa, eu utilizo uma medida de cimento, uma medida de argamassa AC3 e duas medidas de isopor triturado. A medida é sempre a mesma, um pote de plástico de 2 litros. E outra dica, eu gosto de utilizar o isopor molhado, pois assim ele não dissipa pela casa e não suja tudo. E uma super dica é acrescentar essa fibra para concreto, deixa o vaso muito mais resistente. Coloque água com cautela e vai misturando a massa até atingir o ponto. Legal, né? Mas já marque aí sua presença e deixe o seu like neste vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino para receber todas as notificações de vídeos aqui publicados. Preparada a massa, então vamos preparar o molde. Utilizei uma bacia de plástico. Você viu que eu coloquei uma sacola de plástico cheia de isopor para fazer volume no interior da bacia e assim não necessitar tanta areia úmida. Nivelei tudo e assim fica mais fácil. Eu consigo virar essa bacia sobre uma base. Aí utilizei uma cerâmica, né, para e forrada com plástico. Eu modelei a borda com esse extenso de madeira, mas isso é opcional. Ficaria muito legal se você modelasse, né, já direto no molde de areia que saiu da bacia. Joguei aí uma calda de cimento com uma medida de cimento e uma medida de areia fina. E assim eu já tenho um acabamento perfeito no interior do vaso. Alisei com essa pá de pedreiro, né? E aí vamos então para a camada de isopor com cimento. Aquela massa que eu utilizei, eu vou colar uma camada sobre toda essa superfície. Então, abra porções da massa de cimento com as mãos e vá aplicando em toda a superfície, procurando deixar na mesma espessura. Alisei, deixei tudo certinho, dei o formato desejado, mas você pode deixar no formato da bacia. E no dia seguinte, então, dei continuidade. Então, aguardo secar, né, a massa ficar mais firme, para fazer aí uma camada de acabamento, que eu utilizei também uma medida de cimento e uma medida de areia fina. Aí usei essas folhas naturais para marcar essa lateral, fazer um carimbo. E assim já, né, dou um aspecto diferente à borda do vaso. É importante colar as folhas quando a massa está bem úmida. Tenho recebido comentários de várias partes do Brasil e do mundo. Então me conta aí de onde você está assistindo este vídeo. Coloquei as folhas e deixei para continuar no dia seguinte. Então é bom retirar todas as folhas, lavei o vaso para retirar aquela areia que ficou no interior.
Passei uma faca na borda para deixar bem lisinho. Então, preparei uma calda para impermeabilizar o interior do vaso e deixá-lo muito mais durável. Para essa calda, usei um copo de água, 3 colheres de cola branca PVA e acrescentei cimento até atingir o ponto e apliquei com uma trincha, né, com um pincel. Eu apliquei essa calda de cimento e cola branca no interior do vaso para impermeabilizá-lo, assim evita infiltrações e torna muito mais durável. Após isso, então, preparei uma massa de cimento para fazer a borda do vaso. Aí usei uma medida de cimento, uma de areia fina e uma de argamassa. Misturei, acrescentei água, mas tem que ser água com cautela, porque é uma massa para modelar, então ela tem que ficar bem firme. Apliquei essa massa em toda a borda, para depois seguir a próxima etapa, que foi modelar as folhas. Então, utilizei aquela mesma folha que essa folha que usei é de uma planta chamada estomalina. Gostei do formato dela, mas às vezes se você tiver uma folha bonita, que tem essas nervuras bem salientes, né? Dá para fazer também. E aí fui aplicando a folha, né, em toda a borda. É importante que esteja úmida essa borda para que a folha, né, tenha uma boa aderência. Então é simples, abra uma porção da massa sobre um plástico, sobrepõe a folha e com uma faca ou uma esteca, igual eu estou utilizando, você contorna. Com a folha mesmo, você coloca lá no lugar desejado. Veja que eu umedeci com aquela calda de cimento e cola branca PVA. Só depois que está aplicado no lugar que eu retiro a folha, para que todas as marcações, as nervuras ficam bem destacadas. E você pode inventar outras formas, pode aplicar flores, aquelas flores cortadas com um cortador de biscoito, também fica muito legal. Aí é usar a criatividade e fazer um vaso diferentão, sair daquele vaso tradicional com a borda certinha. Depois que secou completamente, eu apliquei a tinta branca, né? Essa é uma tinta acrílica branca, a tinta de parede. E depois que essa tinta branca secou, apliquei a tinta ocre. Esse ocre é o mesmo que faço utilizando aquele corante líquido xadrez. Aí eu coloco o ocre, às vezes um pouquinho de marrom e já obtenho essa cor a partir do branco. Com essa tinta para artesanato PVA, eu chumacei as folhas com o verde, aí usei o verde oliva. Depois, com um tom de verde mais claro, eu passei nas folhas para destacar essas nervuras, diluí esse verde mais claro em água e apliquei em toda a lateral do vaso, assim para destacar as folhas, né, que foram carimbadas neste vaso. Então é importante você aplicar essa tinta diluída em água e imediatamente já limpar com um pano. Então eu limpo somente onde estão as folhas para destacar as nervuras. E veja como está ficando legal. Mas não parei por aí. Eu gosto de fazer diferente.
Queria deixar essas folhas com aspecto de folhas de outono, com aquela tonalidade vermelha. Então, apliquei o vermelho aí na borda das folhas. E assim como as folhas, às vezes é preciso deixar ir. Nem tudo que cai é perda, às vezes é recomeço. E aí já tá minha gatinha trufa dentro do vaso. Tá sempre aí querendo ajudar. Então, observe que eu apliquei o vermelho só nas bordas. Finalizei o vaso com a resina acrílica à base de água, mas misturei um pouco de corante nessa resina para que todo o vaso fique com uma tonalidade meio avermelhada. Eu coloquei um pouquinho de marrom e um pouquinho de vermelho na resina. Apliquei em todo o vaso, aí é na parte interna e também na parte externa do vaso. Então, aplico 2 demãos dessa resina pigmentada, um tom avermelhado, deixando um intervalo de 4 horas entre uma aplicação e outra. E eis que aí está o vaso. Você gostou dele assim ou deixaria em tons de verde? Deixe aí seu comentário e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Acredito que eles vão gostar. Assista também ao meu último vídeo, ficou incrível. E muito obrigada por ficar comigo até o final. Beijos no seu coração.